Glória a Deus, amém. Bem-vindos quem nos assiste online, meu nome está aí na tela. Muito bom saber que você está nos acompanhando. Final de semana prolongado, acho que alguns de vocês aproveitaram para viajar, né? Descansar um pouco, só o final de semana. Já sei que não matou trabalho, só matou culto. Mas que Deus abençoe e proteja vocês aí, seja onde quer que estejam, amém? Bem-vindo a todos que estão presentes aqui, quero dar bem-vindo aos nossos visitantes. Nós tivemos uma reunião de diaconato muito produtiva hoje. E logo a gente vai estar implementando aqui um local especial para os visitantes sentarem na nossa igreja. Amém? Então vai ficar mais fácil a gente localizar onde eles estão, para que toda a igreja possa recebê-los com muito carinho. A gente poder olhar só para um lugar, saber onde eles estarão, em um lugar reservado especial para eles sentarem na nossa igreja. Uma mudança que a gente fez também hoje, só quero avisar aos irmãos. A comida continua, temos comida hoje muito boa, muito bem preparada, mas eu mudei por... A bateria piscando, ó. Gente, eles estão ou não estão me sabotando? Já 3 domingos. Glória a Deus, glória a Deus. Então, nós mudamos o local da mudança ali de cobrança da alimentação, não vai ficar ali, porque tem atrapalhado várias coisas. É uma saída de emergência da igreja, as pessoas que não querem sair, está um tumulto ali na porta, a gente está ministrando aqui no altar e a fila da alimentação está aqui dentro, então não funciona mais, tá bom? Então a gente mudou a partir de hoje, ela é lá dentro do refeitório, você compra e já entra na fila direto para ir se alimentar. Então, vamos pensar e facilitar as coisas. A reunião hoje foi bem produtiva, eu fiz várias mudanças com o diaconato, algumas coisas que nós vamos estar implementando, como eu disse, essa agora de imediato, tomando mais uma vez a liberdade de falar o que o pastor Enat falou sobre as crianças e a responsabilidade dos pais, Esteja atento com seus filhos. Nós queremos ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Então, os seus filhos não podem ir no banheiro sozinhos. Vocês têm que saber quem está lá. Não permite sua criança pequena entrar no banheiro sem a sua responsabilidade. Não é da igreja. A igreja se responsável pelos seus filhos, uma vez que você fez o check-in na classinha, depois para você buscar. Até lá é sua responsabilidade. Pode virar para alguém e falar assim: tem filho? Então o pastor está falando com você. Amém. Glória a Deus. Não foi comigo, foi contigo. Se tem filho pequeno principalmente, amém? Outra coisa que eu pedi para os diáconos: culto dos jovens começou, já passou. Eu espero que o seu filho jovem já esteve aqui conosco hoje. Agora eu não sei onde ele está, é sua responsabilidade. Porque os diáconos falam: pastor, eu vejo os jovens lá em cima. Eu assumo que eles veio no culto. As minhas vieram, ministraram, estavam aqui e deve estar em algum lugar lá em cima agora, que são já bem crescidinhas. Mas eu disse para os diáconos: não tem esse negócio de jovem, colo de jovem, abraçação aqui dentro da igreja. É para chamar a atenção mesmo. E foi a ordem do pastor. Se achar ruim é para vir falar comigo. Não é para ficar na igreja, não. Esse pastor, de vez em quando a gente sobe lá, tem um no colo do outro. Falei: tira pela orelha. Pode tirar. É sério. Então, chama a Catiúcia se não der conta. Glória a Deus. Amém, queridos? É bom estar de volta com vocês. Vamos começar a pregar. Vou usar a partir desse momento para fazer o corte. É maravilhoso estar com vocês aqui mais uma vez, para a gente poder falar dessa série maravilhosa que Deus nos deu durante o mês de agosto. Ao longo desse mês falamos várias coisas, explorando a respeito da família, como podemos prosperar em várias áreas importantes. Eu creio que essa série foi um convite de Deus sobre valores daquilo que Deus criou no projeto original da igreja. Num tempo onde a cultura, queridos, ataca tanto as famílias, é tão importante falar sobre esse assunto e ver como Deus projetou o seu modelo eterno estabelecido lá em Gênesis. E como, se nós utilizarmos os modelos criados por Deus em tudo que está na Bíblia, vamos ser abençoados, prósperos e felizes. Nós intitulamos essa série o crescimento numérico da família, Crescendo, nas nossas famílias em várias áreas.
E nós vimos, né, como é importante, né, crescer na estrutura dada por Deus. Eu vou falar mais sobre isso no final. Desde o início, a primeira mensagem, nós falamos sobre crescimento espiritual como o mais importante, seguido do crescimento estrutural, seguido do crescimento íntimo. Depois falamos do crescimento financeiro. E hoje vamos concluir falando do crescimento numérico. Eu tenho um texto que eu quero ler com vocês, que está projetado também para nós, em Gênesis capítulo de número 1, versículo 27 e 28. Eu geralmente não faço isso, mas hoje eu vou pedir para vocês colocar de pé, para a gente ler a palavra de Deus. E depois a gente vai orar. Eu pedi para o Espírito Santo falar conosco. Eu quero ser breve, a minha mensagem é bem compacta hoje, mas tão importante para nós entendermos esse conceito do crescimento numérico das famílias. E disse o Senhor: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e poderosa. Que essa palavra possa falar nos nossos corações, possa ser uma instrução poderosa, não só para as nossas vidas, mas para aqueles que nos assistem. Pai, aqueles que irão, Senhor, um dia adquirir famílias, que essa palavra, Senhor, possa ser um marco, para que eles possam entender o seu plano, a sua provisão para as famílias. Oramos isso em nome de Jesus. Pode se assentar. Há uma história que diz que na década de 1800, isso era muito comum naquela época, um fazendeiro decidiu ter um filho por ano, e às vezes até mais de um filho, se possível. Era um atrás do outro. Todo ano a mulher dele ficava grávida. Todo ano. Os vizinhos começaram a rir e debochar deles. E os vizinhos disseram: onde é que você vai, o que você vai fazer para sustentar tantas bocas? O fazendeiro olhou para ele e disse: eu não estou criando bocas, estou criando braços e corações para o Senhor. A história conta, e é uma história verídica, que depois de alguns anos essa família se tornou tão grande, tão numerosa, que gerou missionários, professores, empresários e alguns líderes comunitários. Enquanto outros tinham escondido limitar sua descendência por medo, aquele pai simplesmente entendeu que cada filho é um potencial para o futuro. Essa história ilustra bem o princípio que nós vamos falar hoje, que é o crescimento numérico, como parte do plano de Deus para abençoar as famílias e impactar gerações. Eu tive 2 avós que acho que leram muito bem esse texto. Um teve 17 filhos e o outro teve 10. Então eu tive 27 tios. Eu tenho parente. Em minha cidade natal, eu costumo dizer que a gente não pode brigar no trânsito. Vai que é parente. Vai que é parente. É uma cidade que a gente tem muito parente. E meu avô dizia uma frase similar a esta, que a gente falava: vovô, o senhor não teve medo de ter tanto filho não, para sustentar esse tanto filho? Meu avô foi um dos primeiros barbeiros, até onde eu sei, de Goiânia. Cortou o cabelo do fundador de Goiânia, tinha uma barbearia ali na Avenida Goiás. E as pessoas diziam para ele assim: o senhor não tem medo de ter tanto filho? Ele falou assim: não, porque cada filho nasce com um pão debaixo do braço. Quanto mais filhos eu tenho, mais Deus me abençoa, mais Deus me prospera. Interessante, né? Ele conseguiu criar todos os seus filhos, mesmo sendo um simples barbeiro. A primeira coisa que eu quero trazer para nós hoje, que a gente entenda a respeito desse conceito de crescimento, é que a bênção nos filhos, diga assim comigo: os filhos são bênçãos. São bênçãos. O Salmo 127 vai nos dizer no versículo 3 a 5: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Olha o que diz: bem-aventurado o homem que o quê? Enche deles a sua aljava. Isso é palavra de Deus.
Palavra de Deus. Os filhos não são um peso ou um fardo. Filhos são heranças preciosas do Senhor. Herança do Senhor. No entanto, quando famílias cristãs se escondem, limitar o máximo de filhos que vão ter, baseado nas suas convicções, nos seus medos, naquilo que elas creem ser apropriado, elas estão indo contra o que a palavra de Deus diz, que filhos são bênçãos. Esse texto vai nos dizer que filhos são como flechas na mão de um valente. Eu quero que você pense, por exemplo, num guerreiro. Imagine um guerreiro indo para uma batalha, e aljava era aquele local onde se colocava as flechas. E ele tinha lá uma flecha. Você acha que ele tinha sucesso? Teria sucesso nessa guerra? Possivelmente não, só se ele fizesse uma linha com todos os soldados inimigos e tentasse, milagrosamente atravessar todos ao mesmo tempo com aquela flecha. Ou seja, o seu poder de guerra estaria limitado, o seu poder de conquista estaria prejudicado. Então, no contexto bíblico que está tentando nos mostrar, quanto mais filhos tivesse uma família, mais chances de prosperidade e vitórias ela teria. Eu sei que hoje muita gente vai torcer o nariz no que eu vou falar. Vai falar, pastor, você está ficando doido. Eu tenho um aqui, estou quase devolvendo. Quando o pastor Ana estava falando hoje que as crianças que não forem recolhidas pelos pais, eu quase gritei alto, serão levadas para adoção. Eu não falei porque senão alguns de vocês iam concordar. Falei, pode levar que está dando trabalho demais. Gente, a cultura moderna de hoje tem repetido várias vezes, filho não atrapalha os planos. Quantos já ouviram isso? Custam caro, quem já ouviu isso também? Não, isso aí ninguém falou, pastor, eu sei. Eu também sei. Outra coisa, tiram a nossa liberdade. Filho tira a liberdade. Nós estamos indo contra algo muito forte na cultura em relação ao que a palavra de Deus diz. A palavra está nos dizendo que filhos são bênçãos, são heranças, são galardão de Deus. Mas a cultura está dizendo que dá trabalho, que custa caro, que vai tirar a sua liberdade, que vai te limitar. Olha o problema. Então nós estamos aqui diante de nós de uma situação que nós precisamos de ou ouvir o que Deus diz, ou ouvir o que a cultura está tentando nos inserir. E tentar fazer um equilíbrio aí, o que nós vamos seguir? Nós vamos ouvir o que Deus nos diz, ou vamos ouvir o que Deus nos diz? É interessante que em preparação a essa mensagem, eu fiz todo o esboço dessa mensagem bem no início, mas depois fui mergulhar em cada uma delas e pensar o que eu posso trazer para a gente poder discutir esse assunto de forma inteligente, de forma clara, e parar para pensar, será que como cristãos, nós estamos realmente entendendo a seriedade dessa questão, desse problema, que é em relação a filhos, que muitos estão evitando? Eu fiz uma pesquisa no Pew Research Center de 2023, eu acho que eu tenho projetado aí para vocês, da história entre cristãos versus muçulmanos, segundo essa pesquisa. Olha o que eu encontrei. Diz que os muçulmanos ao redor do mundo têm em média 2,9 filhos por mulher. Eu coloquei em negrito, ali não está, mas no meu foi por mulher. Só para você entender, porque o cristão casa com uma mulher só. Quantos podem dizer amém? E tem uma mulher só. A poligamia não é aceitável no cristianismo, mas nos muçulmanos, em alguns casos, eles têm mais de uma esposa. Então, por mulher, eles têm quanto? Em média 2,9 filhos. Os cristãos globalmente têm entre 2,3, mas preste atenção nessa informação. Na Europa é apenas 1,6. E é uma mulher só, um filho e meio. Não tem jeito de ser meio, mas você entendeu o que eu estou falando, em média. Como é que alguém tem um filho e meio, pastor? Não entendi isso não. Média, querido, você soma 100, divide e dá 1,6. E isso, de acordo com a pesquisa, é insuficiente para repor a população de cristãos. Isso é assustador e explica o que está acontecendo na Europa. Enquanto os muçulmanos estão tendo 2,9 filhos por mulher, os cristãos estão tendo 1,6 em média. E o que vai acontecer com a Europa? Eu preciso te explicar, desenhar. Ela vai ser
se existe essa palavra, não estou inventando, muçulmanizada. A grande maioria da Europa vai ser muçulmana. Daqui a alguns anos, gente, está diante de nós, a gente está vendo uma transição. Deus diz, filhos é bênção, o cristão está sendo inserido na mente dele. Não, dá trabalho, custa caro e vai tirar a sua liberdade. Tenha poucos filhos. E eu te pergunto, quem está por trás dessa informação? Por que essa informação não é passada para o outro grupo que eu acabei de mencionar? Por que eles não têm medo disso? Porque eles sabem que filhos é bênção. Não importa a sua crença religiosa. Filhos são bênçãos. Quanto mais filhos, melhor. Só que foi inserido na nossa mente que não, isso não é bom. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rápida agora. Quantos de vocês cresceram em uma família de mais de 4 filhos? Levanta a mão. Olha para o lado aí, quanta gente? 4 filhos, olha quanta gente. Beto, você também. O Beto é mais de 4. Você também, eu quase falei, o Beto também. Essa galera aí da década de 70, 80, tudo era normal pra gente. Mas se você pegar agora pessoas que nasceram de 90 para cá, quantos nasceram na família de 2? Levanta a mão. Aí. Às vezes 1. Você pode observar que avós, 10 filhos, nossos pais, 4 filhos, agora 3 filhos. E estão dizendo por aí agora que os próximos só tem gato e ainda é estéril. Gato castrado ainda. Gente, é sério, a gente está rindo. Você que está me ouvindo, o que vai acontecer com o cristianismo? Porque a gente quer crescer, a gente quer estar sendo uma igreja relevante, a gente tem um trabalho de evangelismo muito forte que a gente tem que ganhar, mas as nossas famílias estão encolhendo. A maior igreja, o maior poder é a nossa família, a nossa casa. Mas com essa mentalidade que foi inserida dentro do mundo ocidental, nós estamos destruindo o cristianismo. E Deus está nos dizendo, filhos são bênçãos. Filho é bênção para a sua vida. Na Europa, igrejas estão fechando, sociedades cristãs, que antes eram cristãs, estão perdendo a influência. E logo, logo isso também está acontecendo na América, graças a Deus por uma região da América onde as pessoas têm uma mentalidade diferente da que a gente vive. Porque a América não é a Bay Area, quantos podem dizer amém? A gente está tendo uma ideia que a América é isso aqui, não, tem muita coisa. Ontem eu estava em Sacramento, totalmente diferente a região de Sacramento daqui de onde nós estamos. Eu pregando essa mensagem, vi chegando no Starbucks lá assim, parecia um ônibusinho, né? Chegou uma van e 10 meninos, 10 meninos, 10 meninos, 10 meninos, 10 meninos. Eu falei, glória a Deus que tem gente que lê a palavra. Aqui as coisas estão ficando sérias, sérias e sérias. A gente não pode ignorar isso, preste atenção. Isso não é uma questão de sociologia, isso é uma questão espiritual. Nós estamos falando de uma questão espiritual aqui. Porque é óbvio, quanto mais cristãos, mais a influência do cristianismo, mais esta palavra que você crê que é viva, poderosa e eficaz, vai chegar nos lugares. Por que o mundo chegou onde está hoje? Parece que foi do dia para a noite. Não foi, foi uma estratégia maligna que entrou no meio da sociedade ocidental. E foi destruindo nelas a capacidade simplesmente de crer em Deus e no poder da sua palavra. Foi colocado no coração deles que não, Deus não é capaz de nos sustentar se tivermos muitos filhos. E eles passaram a acreditar nessa mentira do diabo. Eu quero falar aqui, talvez você que já tem família já constituída, já chegou na fábrica, a fábrica fechou, não tem como, mas você tem filhos, talvez tem neto, vai ter netos. Ensine esta palavra de Deus. Não tenha medo, eu estou tão feliz com a mentalidade que eu, graças a Deus, vivendo na Bay Area, estamos conseguindo colocar em nossas filhas. As nossas filhas falam que querem ter 4, 5. Eu falei, vai, glória a Deus. Vai lá. Papai quer cuidar desses netos tudo. Glória a Deus. Ah, mas pastor, o senhor teve 2. É que você não conhece a minha história. Você não conhece a minha história antes de você me julgar. Eu e ela tínhamos plano de ter 4 filhos, não era, amor? A gente falava em 4 filhos. Deus quis diferente. Nosso último nasceu com 40, senão depois ia chamar a gente de avô, né? Não tinha jeito, e nem ela já engravidava mais. Foi milagre de Deus. Mas eu sempre quis, eu cresci, minha esposa cresceu em 5 irmãos, eu com 4, 3, comigo mais 3, minha esposa ela e mais 4. Tão bom ter irmãos pra gente brigar, né? Tão bom, né? Gente, é bom demais. Desde pequeno, saber já o que é, né? Dividir, trocar porrada.
É bom demais. Você ter alguém ali crescendo com você, sangue do seu sangue, você cresceu junto, te ensina para a vida. Irmãos, ele tem só um papel na sua vida, te ensinar para a vida, amém? Depois você vai seguir seu caminho, seu irmão vai seguir o dele, mas naquela convivência ali você aprendeu muita coisa. Tem gente que quer dar golpe na gente, e você tinha um irmão que era o mestre do golpe. Quem sabe o que eu estou falando aqui? A gente estava conversando isso lá em casa hoje. Tem 4 pessoas na casa. Um está questionando: quem comeu o meu pudim? A outra é uma pessoa séria, a mãe talvez está de dieta, fala: eu não fui. O pai olha e fala assim: gente, eu nem de pudim gosto. E aquele que é o golpe está assim, ó. Eu? Você sabe que foi o indivíduo. Então você nasceu já vivendo com alguém que sabe dar golpe, passar conversa. Aí vem no mundo, alguém quer te passar golpe. Fala assim: querido, você não conheceu meu irmão. Você acha que eu nasci ontem? Então, irmãos, nos ensina tanta coisa. É um problema o tempo todo, né? Briga, discussões, mas é bênção. Deus fala: é bênção para a sua vida, vai te preparar para o mundo. Porque você vai ter que aprender a conviver com alguém que você não pode matar. É seu irmão. Não é verdade? Seu irmão, você vai brigar, discutir, vai aprender a perdoar. Quantos aqui já fizeram a famosa camisa de força da mãe abraçado com a irmã, ficar lá o dia inteiro? Eu odiava quando minha mãe me colocava com a minha irmã. Gente, estou falando sério, minha mãe vestia a camisa dela, colocava nós dois, saía os dois com o pescoço no mesmo lugar daquela camisa da minha mãe, ficava os 2 braços enfiados e abraçados. Vai, fica aí agora. Fala que você ama ela. Eu te amo. Quem viveu isso não tem problema de falar para o irmão que ama, que perdoa. Porque a família é uma bênção, irmãos. Te ensina tanta coisa. Hoje as famílias têm lá um filho, e o filho: não, eu quero um irmãozinho. Compra um gato, dá um gato para o menino. Dá um cachorro. Eu queria tanto irmão. Não, mas está aqui um cachorrinho. Está aqui, ó, para você, o videogame. Diga assim: nós precisamos de voltar ao modelo de Deus. E crer o que Deus disse é verdadeiro ainda para os nossos dias. Gente, a gente vai ter que colar isso aqui, né? Senão o pastor vai acabar caindo um dia aqui, ó. Um carpete. Oh, glória a Deus. Tem nem o irmão. Aplicação para você que nunca casou ainda, que vai casar um dia. Já entra logo nessa mentalidade. Eu vou casar e creio no poder da palavra de Deus. E se eu sou jovem, eu vou ter vários filhos. Eu não vou dizer se a sociedade pode me dar. Eu vou orar a Deus: quantos filhos o Senhor quer nos dar? Quantos filhos o Senhor quer nos dar, Senhor? Quantos filhos o Senhor quer? Porque o que eu vou trazer para você hoje são estatísticas tão poderosas. Porque eu tenho que algumas famílias vão ter que redirecionar o norte deles. Porque eu quero fazer isso. Eu quero ser um pastor que causou essa mudança na sua vida. E se Deus nos der a oportunidade de lá na frente eu poder ver a sua família, eu falo assim: glória a Deus, porque você ouviu a palavra de Deus. Billy Graham disse o seguinte, preste atenção nessa palavra de Billy Graham. Quantos creem que Billy Graham era um homem de Deus? Olha o que esse homem disse: os filhos que Deus nos dá são parte da provisão para o futuro. Meu avô, pão debaixo do braço. Do evangelho. Negá-los por medo é duvidar daquele que prometeu prover todas as coisas. Uau! Você não pode dizer: eu não vou ter filho porque é caro, porque você está indo contra aquele que pode. Você não pode dizer: eu não vou ter filhos porque pastor, eu já moro. Querido, talvez a nossa limitação está aí. Porque Deus não é irresponsável. Ele fala assim: Deus não é irresponsável. Se Ele te der um filho, Ele vai te dar condições de criar esse filho. Ele vai te dar condições de criar esse filho. Você tem que crer, viver debaixo da palavra de Deus, aquilo que Deus, o que eu ensinei nessa série. Lembra que eu falei sobre finanças, administração financeira, sabedoria? Viver o que Deus diz. Não é também ser uma pessoa avarenta, uma pessoa displicente com finanças e querer que... Não, Deus te deu sabedoria. Pega a mensagem da semana passada. Nós estamos numa série. E essa série nos ensinou muita coisa. Eu espero que você tenha aprendido. Mas filhos são bênçãos do Senhor. Segundo ponto que eu quero trazer hoje, a importância do lar. Criação de um ambiente acolhedor. Porque hoje nós temos muitas casas, mas nós temos poucos lares. E eu quero falar para nós que estamos vivendo no norte, na América do Norte. Nós precisamos de manter a cultura do
lar. Esse Salmo 128, que é uma continuação, é um salmo só. Você lê o 127, você tem que ler o 128. Eles fazem parte um do outro. Fala a respeito aqui da família, desse lugar acolhedor. Fala que a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será o quê? Triste? Não, abençoado o homem que teme ao Senhor. Queridos, não basta também ter filhos. É preciso trabalhar no lugar, no ambiente onde essas crianças vão viver. A importância do environment, cultivar um lar de amor, de fé, de segurança. O texto usado para os filhos aqui fala a respeito da oliveira. Os seus filhos serão como oliveira. A oliveira é um símbolo de unção. O óleo que a gente unge vem da azeitona, vem da oliveira. Olha o que diz, que os nossos filhos serão o quê? Ungidos. Os seus filhos serão abençoados pelo Senhor. Eles vão permanecer ungidos pelo Senhor. Quantos têm filhos ungidos aqui? Dão graças a Deus por isso. Mas para isso eles precisam de o quê? De um lar acolhedor, um ambiente saudável. Eu vou trazer estatísticas para vocês aqui, como eu fiz no primeiro. Eu vou mostrar como isso é importante. Nós viemos para a América, mas não podemos perder o norte de ter um lar. A minha esposa vai começar um curso agora que Deus falou conosco, que ela precisa de trazer para a igreja. Ela vai fazer primeiro e depois implementar nas mulheres. A importância do lar, da mesa, do acolhimento na casa. Nós estamos na América, mas não podemos perder o nosso lar. Nós precisamos de manter a nossa família debaixo de um ambiente acolhedor. Acolhedor. Quantos já assistiram o filme clássico? Se não, você assista. É um filme muito conhecido, The Pursuit of Happiness. Em português é traduzido A Procura da Felicidade. Esse filme é fantástico. Ele é aquele ator famoso, Will Smith. Will Smith, todos vocês já assistiram. A história é muito linda, porque ele passa por um momento de crise, e por causa dessa crise financeira, sua esposa o abandona, mas ele olha para o filho dele, um menininho de 5 anos, é lindinho, e esse filme é baseado em história verídica. Ele pega esse menino e traz esse menino para ficar do lado dele e falou, não vou abandonar meu filho. Irmãos, ele passa uns perrengues naquele filme, que a gente tem que assistir para a gente pensar, meu Deus, eu não estou igual esse cara, mas olha o que ele conseguiu fazer mesmo nessa situação. Ele dorme no subway, ele dorme em lugar de homeless, ele dorme dentro do banheiro. Quantos assistiram o filme? E a crise, brigas lá fora, e ele tentando tampar o ouvido do menino, para o menino não ouvir o que está acontecendo, as pessoas batendo na porta para entrar. O que você está fazendo? E ele dá banho no menino na torneira daquele banheiro público. Uma loucura o filme, mas ele mantém o quê? Um lar acolhedor. E o que ele faz? Ele fala, independente das circunstâncias, eu não posso perder o meu lar. Independente do que eu estou passando, eu preciso de preservar o meu filho de tudo isso, a minha filha de tudo isso. E a história é muito linda porque ele vence no final. No final ele sai vencedor. Toda pessoa que persevera para manter o lar, no final vai perseverar. Você vai perseverar. Você vai trazer, sabe, esse ambiente onde os seus filhos vão ter o quê? Experiências felizes. Ele faz de coisas assim, banais, uma alegria para o filho. Criatividade. Por quê? É esse o ambiente que uma criança precisa para crescer saudável. Essa história desse filme nos lembra que o ambiente de amor, mesmo em meio à escassez, ela é mais forte do que qualquer riqueza material que você possa dar aos seus filhos. Homens, mulheres que estão me ouvindo, você que está me assistindo, lute para trazer recursos financeiros para a sua família, mas não ao custo de perder o lar. Antes de $100 na sua casa, o seu filho quer a sua presença. Antes de você prover uma geladeira cheia, os seus filhos querem você sentado à mesa. Então é importante você pensar sobre esse conceito, o que vale mais a pena? Deixar uma riqueza monetária ou deixar experiências de um lar acolhedor? Nós precisamos de parar para pensar sobre isso, porque sim, queremos ter famílias numerosas, mas para o pai não parar em casa. Para a mãe ficar o dia e noite correndo e esquecendo os filhos. A gente precisa de pensar, filhos são bênçãos e Deus vai nos dar recursos. E eu preciso de buscar Deus para ter um lar onde os meus filhos vão ter um ambiente saudável.
Nós temos vários exemplos na Bíblia que eu não tenho tempo de ler com vocês, mas eu quero deixar que vocês leiam em casa depois, de casas que ficaram famosas na Bíblia. Nós temos a casa de Cornélio, praticamente um dos primeiros, assim, fora daquela questão de pregação dos evangelistas, que se converteu, ele e toda a sua casa. Ele era um soldado romano, possivelmente um centurião. E a sua casa se tornou o quê? Um lugar de oração e generosidade. Um lar acolhedor. Nós temos a história também, Atos 16, de Lídia, que se tornou um centro missionário. Imagina a sua casa se tornar um centro missionário. Nós temos também a história de Priscila e Áquila, em Atos 18, que não só acolheram Paulo, mas também discipularam Apolo. O poder de uma casa é algo grandioso, o que pode, né? A gente estava nessa semana conversando sobre isso no nosso estudo de terça-feira. Será que alguns receberam anjos em suas casas sem saber? Eu não sei, mas eu acho que sim, é possível. Você nunca sabe como a sua casa é um lugar acolhedor. O bom de viver uma casa acolhedora é que você não precisa disfarçar nada quando alguém chegar. É daquele jeito que vocês vivem. Então você não precisa falar assim, gente, vai vir uma pessoa dormir aqui, ó, comportem-se. Você não fala isso não, algumas pessoas que fazem, né? Olha o linguajar que você vai usar, porque o pastor está vindo aqui. Eu já contei para vocês, né? Que na época que a gente fazia os nossos grupos de conexão, que na época era chamada, não sei o que do lar, como é que é? Lar cristão. Não era lar cristão não, gente. Esqueci agora, Estudo bíblico não, tinha um nome, não era célula também não, tinha outro nome, esqueci agora. Grupo familiar. Pastor Soares é das antigas, só os antigão que entendem. Grupo familiar. E eu me lembro que eu cheguei uma vez numa casa, queridos. Eu ministrava lá toda semana, eu era jovem, eu era líder de grupo familiar. E aí eu estava lá, tal, um menininho. Gente, menino tem língua. Cuidado com o que você faz. Aí eu olhei assim, falei, nossa, a casa de vocês é tão bonitinha. Ele olhou assim para mim e falou, ali dentro daquele armário está cheio de pinga, pastor. Eu não estou falando, você acha que eu estou brincando? Ele falou, ali dentro está cheio de pinga. O pai e a mãe ficou vermelho. Por quê? Não era um ambiente acolhedor. Foi maquiado para receber alguém. Amém? A gente precisa criar um ambiente acolhedor, que nada muda. Você já viu pessoas que chegam na casa dela e falam, não repara a bagunça? Falou, você vai reparar. Então não mantém bagunçado. Você não precisa nem de falar. Acolhedor. É aquilo o tempo todo, é tudo organizado, é tudo arrumado, é tudo limpo, é toda aquela linguajar, é tudo aquele cheiro. Porque este é um ambiente que as crianças precisam para crescer saudáveis. Eu quero trazer alguns dados que são assustadores. Eu não sei se você já ouviu falar do Adversity Child Experiences. É conhecido aqui nos Estados Unidos como ACE. Sempre que eu quero pesquisar alguma coisa a respeito sobre lares, sobre traumas, eu vou nesse site. Olha o que esse site nos traz sobre dados de lares destruturados. Estudos mostram que família com disfunção tem taxas significativas maiores de obesidade em crianças, ansiedade, depressão e transtornos alimentares. Eu estava assistindo um documentário, não é um documentário, acho que era uma entrevista. E essa entrevista, essa mulher dizia, ela estava fora do peso, ela dizia assim, olha, eu sei onde começou a minha compulsão por alimentos. Eu era criança, meu pai era alcoólatra. E meu pai, embora era um alcoólatra, era um homem muito provedor, era um homem bom para a família. E ele sempre tinha ali a geladeira cheia, nossa casa sempre tinha abastança. Mas meu pai bebia muito. E eu me lembro quando meu pai chegava bêbado em casa, o que eu fazia? Eu ia e eu pegava algo na geladeira e eu me escondia no meu quarto. E eu ia comer. E ali eu me sentia abraçada. Eu me sentia protegida. Eu me sentia acolhida. Quando eu ouvi isso e depois fui para essa pesquisa, eu me lembrei automaticamente dessa mulher. Quantas pessoas não desenvolveram algum tipo de ansiedade, compulsão, depressão, transtornos alimentares por causa de lares desestruturados? Como isso é sério, queridos. E vai piorar, eu vou mostrar para vocês as estatísticas. Crianças expostas a um trauma, segundo o ACEs, têm risco muito maior de obesidade, vícios e doenças crônicas na vida adulta. Olha isso, não só vai ter problemas de disfunções, mas pode gerar vícios e doenças. Vamos mergulhar, eu mergulhei um pouco mais para entender isso. O estudo da ACE revela que com 4 traumas,
Ontem eu estava com 2 companheiros e eu estava falando sobre eles, porque um teve uma situação muito séria na vida dele. Ele resolveu se abrir, a gente conversava sobre isso. E eu falei assim, que essa seja a única trauma que seu filho teve. Porque eu estava com isso no meu coração. Ele viu o pai e a mãe se espancarem um ao outro. E eu falei assim para ele, que isso seja a última vez que o seu filho viu isso. De você avançar nele, ela te avançar para proteger, não interessa. Porque eu disse para ele, isso é muito sério. Contei essa estatística para ele. Uma criança que sofre pelo menos 4 traumas, preste atenção, ou mais na infância, o risco de alcoolismo cresce 7 vezes na vida adulta. O de uso de droga, 11 vezes. E a tentativa de suicídio aumenta até 30 vezes. É isso aí que eu tive quando eu li sobre isso. Eu fiz, uau, isso é muito sério. Nós precisamos de parar e pensar, peraí, eu tenho uma casa ou eu tenho um lar? E o meu lar é um lar acolhedor, é um ambiente saudável para que os meus filhos possam crescer sem trauma. Gente, esse mundo já tem tanto trauma, que esses traumas não venham nas nossas casas. Que esse trauma não entre na sua casa. Tá nervoso? Sai, vai dar uma volta. Mas não permite que os seus filhos presenciem nenhuma cena que vai traumatizá-los. Infelizmente, eu não cresci com um pai e uma mãe sábio que conhecia a palavra de Deus. Você conhece. Eu presenciei vários traumas que me afetaram tremendamente na minha vida. Coisas que até hoje eu estou com 53 anos de idade. Até hoje estão presas à minha mente. De coisas que eu presenciei. E minha luta sempre é, Senhor, me ajuda a nunca fazer o que esses pais fizeram comigo. As coisas que eu vi, as coisas que eu presenciei. Porque isso é triste, isso marca uma pessoa negativamente. Você talvez teve experiências assim como a minha. E o seu trabalho é não duplicar isso. Porque tem muita gente que acaba duplicando o que recebeu. A gente acaba projetando também nos filhos o que a gente viu. Então eu me lembro quando a gente começou a namorar, eu e ela decidimos. Nosso lar nunca haveria agressões verbais, físicas, de maneira nenhuma. Isso é proibido na nossa casa. Estamos casados há tantos anos, nunca houve a crise, nunca precisou de falar. Que palavra é aquela que você me disse? Por que você me puxou pelo braço daquele jeito? Porque nós usamos os nossos traumas como um antídoto contra para aquilo que nós queríamos formar. Eu falei, não, isso não vai entrar na nossa casa, porque aquilo me afetou. Eu não quero ver isso, eu não quero presenciar isso, e não quero no lar que nós vamos criar, trazer isso para dentro. Pastor, mas lá em casa está assim. Na minha família, muda hoje. A partir de hoje cancela isso. A partir de hoje fala assim, esses traumas saem da minha casa. A partir de agora um novo comportamento. Porque é sério, eu tenho filhos, eu vou ter netos. E eu não quero isso na minha casa. Imagine, queridos, 30% de chance de suicídio na vida adulta. Por causa dos traumas da infância. Alcoolismo e tudo isso que a gente viu, drogas, não. O que Deus tem para os nossos filhos começa na nossa casa. E a gente precisa, a partir de hoje, pensar sobre isso. Amém? Precisamos de assumir o nosso papel e criar lares organizados e saudáveis. Onde crianças não buscam o consolo, como eu disse, em comida, no vício ou na rebeldia. Mas encontrem abraços, segurança e propósito. O chamado é a ordem divina. Começa com o espiritual, estrutural, íntimo, financeiro e numérico. Seu lar pode ser apenas uma casa, ou pode ser uma embaixada do reino de Deus. Lugar de mesa, oração e palavra, refúgio contra a violência e o egoísmo que tem nesse mundo. Eu estou concluindo, e eu quero concluir, por que isso tudo é tão importante? Por que eu estou falando sobre criação de numérico, ter muitos filhos, não ter medo, crer na palavra de Deus, crer no que o Espírito Santo está nos dizendo através dessa série, que filhos são bênçãos e Deus vai nos prosperar e criar um ambiente saudável para esses filhos. Porque, queridos, uma família assim é um testemunho para o reino de Deus. É um testemunho familiar para o reino. Esse mundo precisa de, como eu falei para vocês, eu vi ontem. Eu achei tão lindo ver uma família grande. E eu olhei na hora, não teve dúvida, essa mensagem está no meu coração, eu falei assim, Deus está cuidando desses, Deus pode cuidar de qualquer um. E os menininhos bonitinhos, comportadinhos, descendo, tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo cabelinho cortado, tudo bem alimentado. Na hora eu lembrei disso, isso é um testemunho. Por quê? Olha o que diz a palavra, Mateus 5,16. Diz a respeito de obras. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, e que essas glorifiquem ao vosso Pai
que está nos céus. Famílias cristãs são cartas do Evangelho para o mundo. É assim que eu vejo elas. Você quer uma carta grande? Tem uma família grande e abençoada. Olha as estatísticas que eu achei. Jonathan Edwards, quantos já ouviram falar? Quantos conhecem a história aí sobre o cristianismo? Jonathan Edwards, um dos grandes evangelistas do passado. Ele, junto com a sua esposa Sarah, decidiram ter 11 filhos. Eu achei isso tão legal porque prova exatamente o que eu estou falando com você, para cada um de vocês. Puxaram a genealogia de Jonathan Edwards e olha o que encontraram: 300 pastores e missionários, 120 professores universitários, 100 advogados, 60 médicos, 13 presidentes de universidades e até um vice-presidente dos Estados Unidos. Só Deus sabe aonde a sua descendência pode ir. Como eu disse, encha a sua aljava de flechas para o futuro. Se essa igreja, se esse grupo, essas pessoas que me assistem começarem a se conscientizar disso, a gente pode mudar a história do futuro. Mas pastor, eu não tenho mais filhos, eu não vou poder mais filhos, vou ter mais filhos. Mas você já tem os que você tem, seus filhos? Ensina os seus filhos assim. Ensine talvez que você errou, que você não fez certo, que você não tinha esse conhecimento, que você pensou diferente, mas que eles têm que fazer diferente. Eu disse, eu quero ter muitos netos. E eu estou feliz que elas estão pensando assim. Imagine se Noé tivesse pensado assim. Noé foi por causa da sua obediência que salvou a humanidade, porque ela começou depois de Noé. Deus disse para a mesma coisa para Noé o que disse para Adão e Eva. Eu cancelei aquele primeiro projeto, mas agora através de você, Noé, vai encher a terra. A gente precisa de encher a terra de cristãos. Como é que vai ser? Com a gente, com você. Quando a família cristã vive em comunidade, criando filhos para Deus, ela se torna um farol, um sinal vivo do reino de Deus e uma proclamação, mesmo que silenciosa, do reino de Deus aqui na terra. Em conclusão, nós fomos hoje impactados com essa palavra, que eu espero que você tenha sido impactado com esses dados e com tudo isso, para a gente pensar um pouco do que Deus disse. Eu trouxe uma ordem cronológica do que Deus disse à primeira família, usando Adão e Eva como uma estrutura familiar perfeita, ambiente perfeito, diante de um Deus perfeito e diante de uma estrutura perfeita. E a estrutura começou com espiritualidade. Não podemos formar família sem o indivíduo ter uma conexão com Deus. Você que está solteiro, nunca, jamais se relacione com alguém que não está certo com Deus, que não começou o seu relacionamento com Deus, alguém que vive perante Deus. Porque a estrutura espiritual é a base de tudo. Eu disse que Adão tinha um relacionamento com Deus antes de Eva surgir. Alguém tem que ter um relacionamento com Deus antes de você surgir na vida dele. Essa é a base de tudo. Depois eu falei sobre a estrutura, funções definidas claramente dentro do lar. Não adianta depois, porque ficou encantado com os olhos vermelhos, azuis, né, lindos da pessoa, dizer, agora eu não vi isso, porque ele não gosta de trabalhar. Agora é tarde. Agora que você descobriu que ele é preguiçoso. Mas ele era tão lindo, tão jovem, um peito estufado, aquele homem bonito, hoje barrigudo, careca, preguiçoso. A minha resposta sempre é, quem escolheu? Você que não tomou essa decisão, você está sendo blindada aqui de todo erro. Você está sendo aqui protegido. Não vou cometer esse erro. Gente, eu li essa semana lá em 2 Coríntios. Até Satanás se transfigura em anjo de luz. Cuidado. A gente tem que ser sábio. Estrutura, olha tudo. Conversa sobre tudo. Pense bem. Depois eu falei sobre, não foi um tema que eu cobri, mas a Debbie cobriu muito bem sobre intimidade. A intimidade só vem depois disso. E a intimidade, ela é muito mais do que o físico. Uma intimidade emocional da alma, intimidade de todos os pensamentos, de uma ordem, sabe, de alma, não só do físico. Depois a gente parte pelo crescimento financeiro, onde a gente aprende a lidar, de administrar os recursos que Deus nos dá. E só depois vem o crescimento numérico. Então a ordem do crescimento, o caminho da bênção está aí. Primeiro espiritual, depois estrutural, depois íntimo, depois financeiro,
depois numérico. Mudar essa ordem atrapalha tudo. Casais que entram num casamento sem cuidar da vida espiritual vai ter problema de crise lá na frente. Jovens que correm para a intimidade física, sem estrutura emocional, sem ter um lar, sem pensar em todas as outras componentes que vai formar aquela família. Famílias que crescem numericamente, por quê? Porque tiveram intimidade, mas não tem estrutura emocional, não tem financeiro, não tem recurso, não sabe nem onde vai morar. O que está acontecendo com o mundo de hoje? Fugiu a ordem de Deus, fugiu o plano de Deus. Pastor, qual a solução? Só tem uma: voltar ao modelo divino, voltar ao que Deus diz, voltar para a cartilha, apertar o botão de reset e dizer: se Deus disse assim, é assim que funciona. Quantos podem dizer amém? Eu quero terminar orando pelas famílias hoje. Se você está com a sua família, eu queria que você se colocasse de pé com a sua família. Pastor, eu estou sozinho. Eu queria que pessoas sozinhas colocassem a mão em alguém e falassem: irmão, nós somos solteiros ainda, irmã. Para aproveitar a oportunidade, não, né? De querer, opa, já é solteiro, eu sou solteiro. Não, nada disso. Sabedoria e temor na casa do Senhor. Eu queria que a minha esposa viesse aqui. Vem cá, amor. Eu queria orar pelas famílias. Queridos, isso pode ser só mais uma série, ou pode ser um momento de mudança de grandes comportamentos que estamos tendo. Talvez a gente pode olhar para nossas famílias agora e falar assim: gente, olhar para sua esposa. Eu vou até pedir para os casais olhar um para o outro. Eu estou ainda dando instrução, mas eu vou olhar para minha esposa. E vocês conversarem um pouco sério sobre o que vocês ouviram nessa série, o que vocês ouviram a partir dessa mensagem de hoje. E talvez reconsiderassem algumas coisas que vocês estão fazendo. Quando ela ficou grávida, a gente queria tanto, a gente decidiu: você não vai trabalhar por um tempo, você vai ficar com ela. Para a gente poder dedicar tempo, para você ensinar. Custou caro? Custou. Passamos muita dificuldade? Passamos. Mas foi decisões que a gente entendeu que era importante naquela hora. Então conversem vocês no que vocês acham importante. Talvez se precise pedir perdão, essa é a hora. Aproveite esse clima, esse momento da unção de Deus nesse lugar, e reestruture a sua família. Eu vou orar para vocês de forma geral, por todos. Depois eu queria que você tirasse um tempo, os que estão em família, para orar um pelo outro, para se reconsagrar, para se restabelecerem. E aos jovens que estão presentes, eu vou fazer uma oração especial para vocês. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa série, por essas famílias aqui representadas e por essas futuras famílias que estarão se formando, Senhor, para ser um farol, para ser uma bênção nessa sociedade. Oh Deus, nós queremos ouvir o Senhor aqui hoje, falando aos nossos corações, e mudando rumos, mudando, Senhor, planos equivocados, e trazendo, Deus, um novo pensamento, uma nova forma de ver o que as famílias de verdade são. Famílias não são um peso, filhos não são, Senhor, obstáculos, lares não são simplesmente casas. Elas são, Senhor Jesus, uma arma poderosa do Senhor para este mundo tão perdido que temos hoje. Pai, eu oro pelos jovens os que estão solteiros nesse lugar. Oh Deus, eu oro para que eles não errem, Senhor, com tanto conselho, com tanta sabedoria na Tua palavra, que eles possam buscar no Senhor, estruturar uma família conforme os Teus padrões. Oh Deus, eu oro para que eles tenham sucesso nessa escolha, que eles não sejam seduzidos por nenhum tipo de engano, mas antes a clareza do Teu Espírito possa iluminá-los, e que eles possam enxergar, oh Deus, o que está por trás de qualquer investida contrária àquilo que o Senhor tem para eles. E que eles possam, Senhor, formar lares que vão ter filhos numericamente abençoados pelo Senhor. Oh Deus, eu te agradeço por essa série, por esse crescimento familiar que o Senhor trouxe à nossa igreja, através desses ensinamentos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Lares juntos agora, orem um pelo outro antes de eu despedir vocês. Daqui a pouco eu volto.
Amém, queridos? Quantos foram abençoados nessa série? Repasse essa série. Eu quero pedir algo para vocês. As nossas redes sociais podem ter um poder tremendo se você permitir que o Espírito Santo te use. Você pode ir lá, dar like, compartilhar, passar para famílias jovens. Nós não somos exemplo assim de perfeição em nada, Deus sabe disso. Mas Deus tem nos dado a graça de ser uma igreja aliançada na palavra. Nossa estrutura não é uma estrutura talvez que alguns acostumados, com muitas curas, milagres, coisas sobrenaturais. Embora eu acho que isso que acontece é um milagre, é sobrenatural, que são ensinamentos da palavra que nos dá estrutura. Mas a nossa igreja é uma igreja fundamentada em ensino. Você pode passar esse estudo para várias pessoas. Falar, olha, assiste essa série, vai te abençoar. Casamentos em crise, pessoas que vão casar. Eu tenho certeza que Deus vai usar, se você fizer a sua parte de ser esse instrumento, tá bom? Levante a sua mão, deixa eu orar por você. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez durante esses dias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Te vejo na sexta, sábado e domingo, se Deus quiser. A paz a todos.